O que te motivou, te levou a esperar tanto tempo, ter tanta paciência para conseguir ingressar nessa profissão e ter o livro publicado? Não acho que é paciência, é persistência, né? Paciência também, mas persistência de você amar aquilo que você faz. Né? Assim, eu tinha escrito O Batalha do Apocalipse, que foi o meu primeiro livro, mas eu acabei de escrever, fui tentar mandar para as editoras, elas não aceitaram no começo, tal, tem uma história longa aí. Mas nesse meio tempo eu continuei escrevendo outras coisas. Porque, mesmo que eu não vivesse disso, é algo que eu vou sempre fazer, iria sempre fazer, né, se eu não vivesse disso. Porque é algo que eu amo fazer, né, escrever. Algo que eu sempre adorei fazer. A primeira coisa que eu escrevi foi aos 6 anos, né? Então sempre gostei disso. Uhum. Então existe essa questão da paciência, mas também a persistência e levando aquilo, porque eu ia acabar escrevendo de qualquer maneira, né? Então eu não ia desistir, né, nesse sentido. Mas e eu acho que é isso, né? A persistência é importante também, porque a gente falou até no início a questão de pessoas que são muito imediatistas, às vezes largam aquela tua história ou largam aquele objetivo porque não conseguiam um sucesso imediato. Tem gente que acha que, por exemplo, que você publicar um livro, conseguir uma editora, uma grande editora vai me publicar. Cara, não adianta a editora te publicar se você não tiver leitores. Acho que o mais importante é você conseguir leitores. E os leitores você consegue, não é com um contrato de editora. O leitor você consegue aos poucos, né? Como eu tô falando, trilhando um caminho, que a gente falou nisso, que vai ser um caminho que não posso te dizer qual é. É o caminho que você vai encontrar. De falar com as pessoas, de mostrar os seus livros, primeiro no seu círculo pessoal, né? E por aí vai, né? Eu acho. Mas como é que foi esse teu início aí? O Jovem Nerd foi o grande... Foi que levou... Que te ajudou bastante? Muito, né? E aí eu tinha o livro, as editoras não queriam publicar o livro, não se interessavam pelo livro, e a gente publicou pela Nerd Store. Na época, o Jovem Nerd era um blog, a gente publicou a Nerd Store estava começando a lojinha deles, né? Uma loja que era no início da loja do blog, né? E eles queriam um produto único, né? Porque eles vendiam camiseta, né? Mas queriam um produto, né, meio que artístico, lá, um livro que a galera lia muito, né? Os nerds sempre gostaram muito de ler. E aí um produto próprio, né? Um livro próprio que eles pudessem lançar exclusivo, e a gente lançou o livro por lá. Aí foi um sucesso lá no começo, a gente conseguiu reunir os primeiros leitores lá, ter os primeiros feedbacks. Para mim foi excelente, cara, porque na realidade eu comecei a ter uma relação com os leitores até em doses homeopáticas, né? Às vezes o cara estoura na internet, por exemplo, hoje em dia, e aí ele tem muito hate, né? Ele não sabe o que fazer com tanto hate. Também tem muita lover, né? Tem lover e hater, né? E na época, no começo foi aos poucos, né? Então tinha gente que gostava, tinha gente que não gostava, tinha gente que criticava, tinha gente que hateava. E aí você vai aprendendo a lidar aos pouquinhos, né? Eu nunca tive, assim, vamos dizer assim, um viral. Um viral, assim, né? Eu nem acho que isso seja bom. Acho que as coisas, elas se sustentam quando elas sobem devagar, aos pouquinhos. Porque aí você vai, né, conquistando aquele teu público, né? Absorvendo cada degrau também, né? Exatamente, né? Então, comigo foi isso. A gente lançou pelo Jovem Nerd em 2007. Mas tu era convidado do Jovem Nerd, do podcast? Participava às vezes? Como é que era isso? Participava bastante, né? A gente... eu fui... acho que o primeiro que eu participei foi... talvez a galera no chat vá conseguir consultar. O Nerdcast do Google. Google, meu pastor, nada me faltará. Não sei se conseguem ver. Acho que é o 13, 14, bota aí, 15, né? 18, se botar 12. esse nome vai aparecer. Google, meu pastor, nada me faltará. Nerdcast. Mas aí eles te chamaram para participar porque tu era... Eu sou amigo deles. Tu era amigo pessoal deles. Sim, sou amigo deles. E naquela época eles estavam começando também, né? Deixa eu ver, agora eu fiquei curioso para saber qual é o número. Qual é o número do programa? Clica aí, vamos ver. 17 de maio de 2006. Tempo pra diabo. Não tá abrindo, não? Não tá abrindo. Que estranho. Ué. Não, apareceu o Salmo 23. O Senhor é meu pastor. O site tá... Aí, entrou. Aqui. O pessoal tá vendo? 2006. 13.
Então Ali. esse foi o primeiro que eu participei. E aí depois fizemos no mesmo dia um sobre Bernard Cornwell. Na época foi literalmente fundo de quintal, porque a gente foi lá para esses 2 programas, a gente gravou Ali eu tô carinha, né? Tá aí. Lá na casa do Azaghal, né? Tinha uma casa na Barra, no Rio. E foi legal porque era no quintal do fundo mesmo. Tipo, era estúdio. Tipo assim, como a gente tá aqui, né? Mas era um fundo de quintal mesmo. E lá a gente botou... A gente sempre fez muito por Skype, né? Hoje em dia é mais por Google Meets, né? Mas na época tinha... Às vezes era presencial, era só áudio e tal. Então a gente botava um microfone aqui e... Pegava tudo. Pegava o ambiente inteiro. Acho que não era nem microfone, era tipo assim uma... Sabe quando você inverte o microfone? Usa isso como microfone, sabe? Você consegue botar no... Antigamente dava pra fazer isso. É verdade, tinha os fonezinhos de ouvido, eles gravavam também. Isso. Na época eu acho que a entrada, né? Agora era o USB, aquela P2, eu acho que era assim, né? Sim, Você conseguia inverter. E aí botava um negócio assim e tal. E aí eu sempre fui amigo deles. E aí aí a gente gravava os programas. Eu sempre gravo os netcasts de história, né? E gosto muito de história, tudo. E aí foi isso. Aí eles leram o livro, o primeiro livro, Batalha do Apocalipse, gostaram muito, antes até de ter a loja. Eles gostavam muito da história, né? E aí foi isso. Aí quando teve a lojinha, eles falaram, vamos vender o teu livro, já que a gente gosta, tudo e tal. E aí lançaram o livro junto ao podcast, junto do podcast, né? Que foi o podcast 80, né? Podcast 80, a Batalha do Apocalipse. Quem quiser aí viver uma jornada nostálgica de volta a 2007, qualquer hora escuta lá, né? Bom, maneiro. E aí o público do Jovem Nerd gostava de ti também, porque eu estava envolvido ali. E aí essa primeira venda do teu livro deu certo? Como é que foi? Deu certo. Depois a gente fez outra tiragem e tal. Mas a galera gostava, né? Assim, e não só gostava, como acreditava muito nas coisas que eles falavam. E foi realmente do coração. O Nerdcast que a gente fez, o programa que a gente fez sobre o Batalha do Apocalipse, que é esse meu primeiro livro, eles falaram muito bem do livro e tal, porque eles não é porque era propaganda também, mas porque eles realmente adoraram o livro, né? E aí a galera se empolgou também, comprou, aí foi a primeira tiragem, depois fizemos outra tiragem, depois fizemos a outra tiragem em 2009, aí que o livro foi para a editora, né? Então até então o teu livro estava sendo rejeitado pelas editoras. Sim. Aí eles que deram esse pontapé para tu começar a tua carreira como escritor, para poder viver disso mesmo. Isso, Foi por meio dessa lançamento independente, né? É o que eu falo. Essa questão, cara, que eu tô dizendo, a pessoa fala assim, pô, mas eu não vou ser um escritor se eu não conseguir uma editora. E eu digo que você pode também fazer publicações independentes. Na minha época não tinha nem Kindle, não tinha crowdfunding. Hoje em dia tem tanta ferramenta para você fazer a publicação independente, porque aí o que aconteceu comigo foi isso. A gente fez a publicação independente, e aí quando o livro estava bem, a gente tinha lançado 3 tiragens do livro, aí que a editora, que já tinha me recusado, veio falar comigo, pô, teu livro tá fazendo sucesso, vem pra editora e tal. Aí eu já tinha mais poder de barganha, né? Sim, pode negociar mais. Né? Claro, mas e aí vai em frente, né? Assim, tudo bem que eu tô falando, a gente tinha um podcast e tal, mas assim, hoje em dia, cara, qualquer um faz a sua carreira na internet. Sua carreira, você mesmo fez a sua carreira, não foi do dia pra noite. O sucesso que você tem é um sucesso que também no primeiro programa não tinha. Você foi aos poucos conquistando. Hoje em dia, se você lançar um produto, todo mundo confia em você, você tem credibilidade. Isso foi sendo construído, né? Então é isso. Né? É engraçado que a minha história também ela aconteceu por causa dos podcasts, né? Eu não comecei tão cedo assim quanto o Jovem Nerd, né? Mas eu comecei em 2012 a fazer podcast. E graças ao meu podcast pessoal lá, que eu tenho sozinho, é que hoje eu faço tudo que eu faço, né? Claro. Era uma mídia que a gente nem imaginava
onde que ia dar, né? E a gente começou a fazer lá, vocês muito antes do que eu, mas aquilo lá já mostrou lá em 2006, 2007 que ia ser uma parada muito forte, porque tu conseguiu começar a tua carreira graças a essa divulgação que tinha nesse nicho desse podcast, né? Quando começou o podcast de vídeo tinha até a treta, né? De que não podia ser chamado de podcast. Né? Eu não gosto. Por mim eu chutava essas câmeras, tudo que fazia só áudio. Não gosto do vídeo. Não, porque etimologicamente, claro que não tem problema nenhum, óbvio. Mas etimologicamente falando, o termo podcast tem o broadcast, né? Transmissão, né? Larga, tudo que é televisão, tudo. E o broadcast seria o podcast seria a transmissão para o iPod, que era essencialmente o som, né? Então daí que veio o podcast. Então, etimologicamente falando, é mais correto você chamar o podcast de áudio. Mas, cara, isso aí é irrelevante, né? Se você pensar bem. Sim. Então, mas aí, então o começo era áudio também por causa da banda, que não tinha banda larga na época. Sim. E também acho que tinha uma coisa muito de rádio, né? De ser um programa de rádio e não um programa de TV, né? Tinha, mas eu acho que no fundo não tinha vídeo por causa da banda, né, cara? Em 2006 era internet de escada praticamente. Mas também acho que era mais fácil de produzir, né? Bota o microfone ali, a gente grava, faz uma MP3 do que ter que editar o vídeo e sincronizar e tal, né? No caso sim. Mas é verdade. Mas o pessoal editava o áudio, né, também. Então. É verdade, o Jovem Nerd era editado, né? Eu lembro disso. O Jovem Nerd sempre foi editado. E eles até brincavam, né, eu acho que hoje, eles não gostam de não editado, né? Porque na época a gente brincava também, falava que não editar o áudio, enfim, claro, aqui a gente está no estúdio também, tem que considerar isso, né? Fazer de casa, não editado é complicado, né? Sim. Aí toca o interfone, aí troca, aí o... Aqui toca às vezes, a gente deixa. O negócio, como é que fala? Tem lá embaixo passa o carro e tal, então tem isso. Mas aí era áudio, e era basicamente... Na época a minha internet, inclusive, era de escada, tinha que baixar o MP3, né? Não tinha nada de aplicativo Spotify, não existia isso. Tinha que botar no MP4 player. Então, mas aí que eu ia chegar. O assunto saltou da literatura podcast, né? Mas vamos lá. Eu acho que os podcasts, no caso em áudio, eles vingaram por causa do timing. Esse timing foi muito importante. O timing dos players de... Os portáteis esses. Portáteis. Tinha um MP3 player e um MP4 player, eu lembro disso. Porque a primeira vez que eu escutei o Nerdcast, antes desse que eu participei, já tinha uns 40 minutos e tal, eu falei, cara, nunca vai dar certo isso, cara. Eu falava assim, porque quem vai ficar 40 minutos escutando um som no computador, né? Porque eu não tinha o player, né? E aí acabou que os players ficaram, né? Tinham o iPod, mas o iPod era caro, né? Até hoje é caro. E a pessoa usava um player, às vezes Xing-Ling e coisa assim. Sim. E acabou que esse tempo de 1 hora, 50 minutos, hoje em dia o Nerdcast tem mais, enfim, varia, acabou, cara, se encaixando com o timing todo, que é o timing de você ter no mercado esses players, você é o tempo do deslocamento urbano. Sim. Que o cara entrava no ônibus e tal, e escutando, indo para o trabalho, para a faculdade. Uma hora é o tempo de você estar malhando ou estar correndo e tal. Então, cara, eu me sinto até... Fica aí até para a posteridade aqui no seu programa, essa me sinto culpado até hoje por ter falado, pô, não vai dar certo isso, cara, porque 50 minutos é muito, cara. Quem que vai ficar no computador? Mas não era para ficar no computador, era a era da mobilidade chegando, e eu não estava enxergando isso, entendeu? Sim. Então, claro que hoje é diferente, hoje com o YouTube... Não estou falando de hoje, estou falando daquele momento histórico, né? Sim, naquela época. Eu lembro que eu botava esse MP3 player, ele parecia um pendrive, né? Tu tirava uma capinha, colocava no computador e jogava as músicas nele ali, que tu queria ouvir durante o dia, e também podia botar um podcast se quisesse, né? Isso, eu usava para ouvir música, né? Músicas, podcasts e tal, podcast assim, logicamente em áudio, né? E era contadinho, né? Tu podia botar, sei lá, era... 128 mega, não era nem giga. Eram poucas MP3 que conseguia botar ali. Daí que vinham os iPads, né? Os iPods, falando, a propaganda era essa. Porra,
1000 músicas. É Você isso. botou, caraca, botou 1000 músicas. Caraca, é inacreditável e tal, né? E era foda porque, tipo, eu tinha que escolher as músicas que eu ouvi naquele dia, né? É. Não podia botar todas as minhas músicas ali. Aí chegava, enjoava de alguma, chegava em casa, tinha que deletar ela e pôr uma nova que eu queria ouvir no lugar, né? Mas tem glamour também. Boa época, né? O glamour e a praticidade, eles são inimigos, né? Então, assim, você hoje tem a praticidade de você fazer o que você quiser com o teu computador. Com o teu... Mas também tinha um glamour, né? De você chegar em casa, botar um negócio... Por exemplo, voltando mais aí no tempo, o vinil, por exemplo. O glamour todo do vinil que você comprava o vinil, não era prático. Você comprava o vinil, colocava ali na vitrola, e aí você abria o encarte, acompanhava as músicas, parava para ver. Sim. Então o glamour ele é inimigo da praticidade nesse ponto. Eles são inversamente proporcionais. Interessante. Então você também tinha essa coisa, tinha pouca música. Era legal pra caralho. Mas era legal, né? Sim, eu lembro com saudade. Né? Acho que hoje não é tão legal ter todas as músicas possíveis no celular. Eu fico perdido. Acho que isso até deve influenciar na mente da pessoa. Ter tanta opção assim, não deve ser saudável, né? Eu acho que influencia sim, cara. Eu lembro que quando eu comprava, eu não peguei o vinil, mas eu peguei o CD. O CD era mais ou menos a mesma experiência, né? Eu chegava em casa, botava no CD player, pegava o encarte e ficava lendo as letras enquanto o CD ia tocando. E se fosse ruim, eu ouvia até o final, né? Tinha essa parada também de aturar se tivesse ruim, porque era um negócio tão especial, né? Que tu queria aproveitar cada segundo daquele negócio. Hoje tudo é descartável já, né? O CD é uma mídia, até onde eu sei, talvez você possa me corrigir, é uma mídia muito mais perecível que o vinil, né? Dizem que ele é... Dizem que é, né? A qualidade dele A qualidade, ela você deixar um vinil 50 anos, um CD, o CD vai se destruir, né? Mas eu achei engraçado que a propaganda que o nego fazia era o disco laser, né? Era o disco do futuro, né? Tinha até um mentiroso lá no colégio que tinha uma mentira clássica dele, né? Que ele lembra do Discman? Eu tinha um desses. Discman, você botava o disco laser, que o CD era como se fosse um disco laser, que o pessoal fala, lembra que era um negócio de laser? Sim, ele tinha um leitor a laser ali que ficava passando em cima, né? Tinha era uma bolinha e tal, eu lembro disso. E ele contava a história clássica, que disse que ele foi assaltado, estava correndo na lagoa, no Rio de Janeiro, o Rodrigo Freitas e tal, e foi assaltado, ele estava com o Discman, né, e tal, e ele foi assaltado, o cara pegou a arma para assaltar ele apertou o eject to play ao mesmo tempo, saiu um raio laser assim e matou o cara. É um mentiroso clássico lá do colégio. Não vou falar o nome dele, não. O cara contou essa história. Contou. Eu também tive o Walkman. Que eu tinha que... Walkman é fita cassete, né? E aí eu tinha que gravar da estação de rádio as músicas que eu queria ouvir. Então eu tinha que ficar ouvindo, tipo, a Jovem Pan, sei lá. Aí eu ficava lá, quando começava a música que eu queria ouvir mais vezes, eu botava REC. E aí tinha que parar de gravar na hora que terminasse. Você podia fazer o seguinte também, eu fazia isso também. Eu tinha um microsystem, que eram 2, né? Porque você poderia fazer as mixagens, né? Você gravava no rádio e depois fazia a mixagem. Gravava a música como apareceu no rádio. Depois você ia gravando as mixagens numa outra fita, né? Sim. E eu ligava muitas vezes pra rádio. Eu também. Pra falar, eu quero tal música e tal. E eu me lembro que uma vez eu liguei, eu consegui falar, era impossível falar com a rádio. Eu não sei se já... eu consegui algumas vezes. Né? Sim, era bem difícil. Eles te deixavam pendurado na linha 2 horas. E tal. Eu fiquei 3 horas, cara. Que eu queria aquela música do Eyes of Tiger, do Rock 3, sabe? Aí eu liguei assim, falei, caraca, tinha acho que devia uns 12, 13 anos. Caraca, liguei. Aí eu falei, pô, eu só queria saber, por favor, qual é o disco que tem a música Rock 3, a música do Rock 3. Aí o cara respondeu, o disco Rock 3. Que eu nem sei se tinha, mas ele falou. Aí eu fiquei assim em choque, falei, cara, essa é a resposta. Foi, obrigado. Foi traumático, lembro até hoje, cara. Que eu achei que o cara ia falar explicar tudo, né? Eu ligava pra ouvir Mamonas, eu ligava pra Jovem Pan pra pedir a Robocop Gay versão ao vivo. Porque eu tinha o CD, mas não tinha versão ao vivo. Você foi atendido? Uma vez eu fui. Uma vez, eu lembro uma vez que eu consegui falar com a moça, aí eu pedi a música, e tinha outra coisa também, né? Tu pedia a música
E ficava ouvindo a programação até tocar, né? Claro. Eu lembro que eu ligava de novo, e aí, vai tocar quando? Tá chegando já, e ficava ouvindo e não tocava. E 2 horas depois tocava a música que tu tinha pedido. Bons tempos. Então, é aquela coisa, hoje em dia você encontra tudo isso na internet, mas não tinha o glamour, né? De você ligar e toda aquela coisa, né?